Olá, sou Odela. Meus pais disseram que era meu dever abrir mão do meu nome, do meu crédito, do meu futuro, para que a namorada do meu irmão pudesse comprar a casa dos sonhos dela. Eles falsificaram documentos, mentiram para o banco e, quando descobri, sorriram, como se não fosse nada. Mas se a família consegue sorrir enquanto te trai, do que mais eles são capazes? Aquela manhã não parecia um momento decisivo. Estava tudo quieto. Minha janela dava para um pedaço do céu de Denver, que começava a mudar de cinza para azul. A chaleira apitou atrás de mim. Minha caixa de entrada estava cheia de e-mails não lidos que eu fingia responder até o meio-dia. Eu gostava desse tipo de manhã, confiável, sem drama. Minhas mãos seguravam uma caneca de cerâmica lascada. Estava escrito: não sou uma pessoa matinal. Mal sou uma pessoa. Um presente de brincadeira de um colega de trabalho com quem eu mal falava. Sorri com aquilo. Então meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente, eu não atenderia, se não estava na minha agenda. Não era problema meu antes do almoço. Mas atendi. Talvez tenha sido instinto. Talvez tenha sido burrice. Alô? É a Odela Hartwell? Parei por um segundo. Havia algo no tom. Formal demais para ser golpe. Calmo demais para ser casual. Sim. Aqui é Brian White, do Liberty National Bank. Estamos entrando em contato sobre o saldo devedor da sua conta de financiamento imobiliário que termina em 2048. Pisquei. Eu não tenho hipoteca. Ele não hesitou. O empréstimo foi emitido há 3 anos no valor de $800 mil em seu nome e número de previdência social. Enviamos vários avisos. Eu nunca fiz uma hipoteca. Minha voz falhou um pouco. E eu odiei isso. Eu não tenho nenhum imóvel. Vocês estão com a pessoa errada. Não, senhora. Verificamos a data de nascimento e o SSN. Seu nome está em todas as páginas. Parei de respirar por um segundo. $800 mil. Eu mal tinha 800 na minha conta corrente. Ele perguntou se eu gostaria de receber uma cópia digital completa do dossiê do empréstimo. Não consegui responder. Encerrei a ligação sem me despedir e fiquei ali, sentada, telefone na mão, coração em queda livre. Eu nem estava com medo ainda. Estava entorpecida. Mais tarde naquela manhã, revirei uma gaveta da cozinha. Não sabia o que estava procurando, até encontrar um panfleto fino, marca genérica, bem-vindo ao Liberty National, datado de 6 meses atrás. Eu o joguei no lixo eletrônico, sem nem abrir. Meu nome estava digitado num envelope pré-aprovado. Depois, abri o recipiente de plástico embaixo da cama. Antigos formulários de imposto, contas médicas, pedaços de papelada em que eu não pensava há anos. Folheei uma pasta marcada como família e vi minha assinatura repetida várias vezes nos formulários FAFSA do Jason, nas autorizações hospitalares quando minha mãe fez cirurgia de substituição do quadril. Eu sempre ajudava, sempre preenchia as informações, sempre era quem lia as letras miúdas. Foi quando tudo aconteceu, há 3 anos, mais ou menos na época em que Jason e a namorada dele, Vera, começaram a procurar uma casa. Lembro deles comentando sobre isso no dia de ação de graças. Jason disse: o mercado está brutal. Mamãe interrompeu: a gente dá um jeito. Família sempre dá um jeito. Na época, achei que ela queria dizer que emprestariam umas economias ou ajudariam com a entrada. A frase família sempre dá um jeito parecia generosa naquela época. Agora, soava como uma arma. Não fiz nada imediatamente. Não consegui. Fiquei sentada em silêncio por horas. Olhava para meu laptop, mas nem cheguei a abri-lo. Observei a poeira dançar na luz do sol como se o tempo estivesse passando diante dos meus olhos. Tudo parecia ao mesmo tempo lento e rápido demais. Naquela noite, liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, animada como sempre. Querida, você recebeu o assado que eu levei? Recebi. Sim, respondi. Obrigada. Oi, uma pergunta rápida. Por que tem uma hipoteca no meu nome no Liberty National Bank? Silêncio, longo bastante para que eu desconfiasse. Ah, isso? A voz dela sumiu, como se já esperasse por essa pergunta. É só papelada. O Jason precisava de uma ajudinha para conseguir a aprovação. Você não estava usando seu crédito para nada importante, né? Sentei reta na cama. Você assinou um contrato de compra de uma casa usando o meu nome? Não é como se você fosse comprar algo agora. E ele realmente precisava. Você sabe o quanto ele tem se esforçado. Eu não sabia se ria ou se jogava o telefone na parede. Esse não é o ponto. Você nem me contou.
Você sempre exagera, ela disse com aquele tom desdenhoso que eu não ouvi há tempos. O Jason merece um futuro. Você sabe quanta pressão ele tá enfrentando. A gente achou que você entenderia. Você sempre foi a sensata da família. Minha voz quase não saía. E por isso você acha que ele merece uma casa no meu nome? Olha, querida, ela suspirou, você nem tem família. O Jason tá começando a dele. Ele precisa disso mais do que você. Foi tão casual, como se ela tivesse apenas pedido emprestado um suéter e esquecido de devolver. Ela não estava brava, não estava com vergonha. Na cabeça dela, era racional. Desliguei sem dizer mais nada. Não havia nada que eu pudesse dizer que ela realmente escutaria. Até que a investigação seja concluída, suas autorizações de reforma estão suspensas. Por responsabilidade legal, vocês devem desocupar o imóvel em até 30 dias. A cadeira de Ronin arrastou ruidosamente para trás. Isso é um absurdo. Fomos nós que transformamos aquele lugar. Você transformou com dinheiro que não era seu, eu disse, encarando nos olhos. À noite, de volta ao meu apartamento, ouvi a batida na porta. Eu já sabia quem era, antes mesmo de abrir. Era Maris. Seus olhos estavam mais fundos do que eu lembrava. As mãos tremiam, agarradas à bainha do cardigã. Ela não pediu para entrar. Ficou ali, no meu capacho, como um fantasma que ainda não sabia que tinha morrido. Só queríamos que o Ronin tivesse um futuro, ela sussurrou. Você sempre esteve bem, Odella. Não, respondi, tranquila. Eu sempre estive invisível. Há uma diferença. Entreguei um envelope lacrado. Dentro, cópias dos relatórios de dívida, análise forense das assinaturas e um cronograma de todos os roubos cometidos em meu nome. Você vai precisar disso. A lei vem aí. Ela assentiu uma vez. Não argumentou. Parecia mais velha, como se, enfim, a negação tivesse penetrado sob sua pele. Quando foi embora, não se despediu. Mais tarde naquela noite, abri uma caixa de cedro no fundo do meu armário de infância, aquela onde eu escondia cartões de aniversário e desenhos antigos. Debaixo de cartolina dobrada, havia um envelope amarelado que eu nunca tinha aberto. A caligrafia era inconfundível, vovó. Fiquei sem fôlego. A carta era simples, mas cada palavra pesava como silêncios que carreguei por anos. Fizeram isso comigo também, sua mãe e sua irmã. Não deixe que eles definam você, querida. Retire seu nome. Li 3 vezes antes de colocá-la de volta. Fiquei em pé, à janela, com o horizonte de Denver tremeluzindo sob a noite. Me sentia calma, centrada. Não triunfante, não amarga. Apenas pronta. Você usou meu nome como se ele fosse seu, sussurrei, mas eu o recuperei. Meu telefone vibrou ao lado. Escrivão do tribunal. Assunto: processo aceito. Você será notificada da data da audiência. Eu sorri. Não porque venci, mas porque, finalmente, me apresentei por mim mesma. O tribunal estava em silêncio. Um silêncio profundo, do tipo que só lugares carregados de julgamentos podem ter. Sentei-me sozinho à mesa do autor, com as mãos cruzadas e a respiração calma, estável. Do outro lado do corredor, um homem de terno cinza estava sentado, representando Ronin e Vera. Não houve contato visual, nenhum reconhecimento, apenas papéis e mais silêncio. O senhor, Browner, meu advogado, se inclinou e deslizou uma única página em minha direção. Você não precisa falar, Odella, ele disse em voz baixa, mas, se falar, faça valer a pena. Eu assenti, mas já sabia. Eu não ia dizer nada. A juíza, uma mulher de cerca de 60 anos, com olhos aguçados e uma voz grave, leu a decisão de forma clara, sem dramatização. A hipoteca foi anulada. Meu nome foi limpo. Restituição de crédito integralmente ordenada. E então, ela acrescentou algo inesperado. Este tribunal reconhece um padrão de abuso financeiro coercitivo dentro da estrutura familiar. Maris Maddox e Arlon Maddox recebem uma advertência formal. Qualquer envolvimento posterior nas atividades financeiras dos filhos resultará em penalidades civis. Ouvi alguém se mexer atrás de mim, mas não olhei. Lá fora, enquanto caminhava em direção à escadaria do tribunal, vi Maris sentada sozinha em um banco. Suas costas estavam retas, as mãos firmemente cerradas no colo. Ela não olhou para cima quando passei. Eu não parei. De volta à minha casa, fiz as malas discretamente. Não demorou muito.
Só algumas caixas com o que eu realmente precisava, o que realmente importava. Eu não estava correndo. Eu estava me afastando de forma limpa e deliberada. Antes de sair, peguei a foto original da família, aquela de onde eles haviam cortado a minha imagem, e a coloquei em um envelope. Colei-o com fita adesiva na porta da frente. Nenhuma nota, nenhuma assinatura, apenas aquela imagem, inteira e intocada. Deixem que decidam o que isso significa. 2 semanas depois, eu estava atrás de uma pequena barraca de madeira em um mercado de artesanato de fim de semana em Boulder. Minhas mãos cheiravam a argila e óleo de lavanda. Comecei a fazer cerâmica novamente. As canecas estavam um pouco tortas, o esmalte um pouco grosso demais, mas as pessoas sorriam quando as pegavam. Uma mulher de cabelos grisalhos e mechas segurava uma delas e me perguntou: por que essa palavra? Eu sorri, porque não deveria existir, mas existia. Ela comprou 2. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, preparei chá e saí para a pequena varanda que dava para um beco tranquilo. Não era muito, mas era meu. Não havia mais nome no contrato de locação. Não havia impressões digitais de mais ninguém nas minhas escolhas. Observei o vapor subindo da xícara. Sem telefonemas, sem culpa. Ninguém me dizendo para ser uma pessoa melhor. Apenas silêncio. Mas não o tipo de silêncio que te corrói. O tipo que cura. Eles usaram meu nome como se pertencesse a eles. Assinaram, pegaram emprestado, apagaram, acreditando que eu nunca faria barulho. Mas eu não precisei de barulho para ser ouvida. Eu fui embora. Sem gritos, sem ameaças. Apenas silêncio. Silêncio que eles não podiam ignorar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhos abertos, o teto girando como um carrossel lento. Cada lembrança de quando ajudei alguém voltava com um gosto novo na boca, metálico, amargo, gasto. Quando eu tinha 15 anos, o Jason bateu o carro. Meu pai culpou o tempo. 2 anos depois, quando eu amassei um paralama, me disseram que eu nunca mais dirigiria se não pagasse cada centavo do conserto sozinha. Jason abandonou a faculdade comunitária 2 vezes. Quando ganhei uma bolsa para Boulder, minha mãe só disse: não se gabe, ele é sensível. Eu trabalhei durante toda a faculdade, quitei meus empréstimos estudantes antes do prazo. O Jason não conseguia manter um emprego por mais de 6 meses, mas sempre tinha o iPhone novo, sempre tinha alguém para socorrê-lo. E eu era que nunca precisava de nada, a independente, aquela que ouvia: você é tão forte, mas força. Eu estava começando a entender, era só um código para você aguenta tudo que a gente fizer com você. Fechei o laptop, não chorei, não gritei, fiquei ali, sentada, num silêncio que eu nunca tinha sentido antes. Não era paz, nem calma, era uma quietude tão densa que parecia ter peso. Eles usaram meu nome como se fosse deles, talvez, para eles, sempre tivesse sido. Mas isso estava prestes a mudar. Não precisei de despertador. Meus olhos se abriram antes do sol alcançar os telhados vizinhos. O quarto parecia pesado, aquele tipo de silêncio que só vem depois que algo importante se quebra. Empurrei o cobertor e caminhei descalça pelo piso de madeira até o arquivo que eu escondi ao lado da minha escrivaninha. Era uma daquelas gavetas metálicas antigas, que comprei de segunda mão quando achei que organizar minha vida em pastas me daria algum controle sobre ela. Comecei a puxar documentos, formulários escolares, declarações de imposto, autorizações médicas, todos os papéis que, nos últimos 10 anos, precisaram da minha assinatura. Alguns ainda cheiravam a toner de impressora. Depois, abri o e-mail da Liberty National. O PDF demorou a carregar. Fiquei encarando o ícone girando, como se ele fosse desaparecer se eu olhasse fixamente. Quando finalmente apareceu, dei-o na linha da assinatura. À primeira vista, parecia minha curva do U, a cauda do A, mas então vi o R em Hartwell. Não caía, o meu sempre caía, e o Y tinha uma ondulação que não era minha. Quem fez aquilo, praticou, estudou, quase admirei o esforço até ver o carimbo do cartório. Foi aí que meu estômago revirou. O nome do tabelião não era de um estranho, era Chelsea Bertrand. Tínhamos estudado juntas no ensino médio, não éramos próximas, mas compartilhávamos a mesma fileira de armários e demos umas risadas estranhas na aula de educação física. Lembrei que ela tinha ficado em Denver depois da formatura. Ela tinha um filho pequeno e, se não me engano, fez algum curso na área de administração. Nunca perguntei direito.
Peguei o celular e pesquisei o nome dela no Facebook. Encontrei o perfil em segundos. Ainda usava a mesma foto do primeiro aniversário do bebê, cabelo preso num coque e um balão na mão. Mandei uma mensagem. Oi, Chelsea, aqui é a Odella Hartwell. Uma pergunta rápida. Você autenticou um documento de hipoteca do Liberty National Bank em meu nome, há alguns anos? Não esperava a resposta rápida, mas, 1 hora depois, meu telefone tocou. Oi, Odella, eu autentiquei. Sim, sua mãe disse que você estava doente e não podia ir. Disse que era urgente. Eu nem pensei muito. Ela parecia tão abalada. Se eu fiz algo errado, me desculpe. Li a mensagem 2 vezes, depois mais 3. Meus dedos começaram a formigar, como se estivessem mergulhados em água gelada. Ela não disse aquilo com maldade. Ela não sabia. Chelsea acreditou na minha mãe, na mesma mulher que já me colocou de castigo por não lavar a louça. Rápido o suficiente quando ela disse que eu estava doente demais para assinar minha própria hipoteca, como se eu não existisse como adulta, legalmente, como se eu fosse só uma assinatura conveniente. O ar no meu apartamento parecia mais denso. Fui até a janela, abri um pouco e me inclinei. Alguns carros passaram. Alguém passeava com o cachorro. O mundo seguia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Algo tinha quebrado. Por volta das 2 da tarde, eu ainda estava sentada à mesa da cozinha quando ouvi batidas na porta. Não me movi de imediato. Eu não estava esperando ninguém. O nó no estômago voltou, mais apertado. Quando abri, um homem de colete refletivo estava na varanda, com uma prancheta na mão. Atrás dele, um caminhão de reboque parado no meio-fio. Boa tarde, senhora. Estamos aqui para recolher o Honda Civic 2020. Os pagamentos estão atrasados há 90 dias. O nome é Odella Hartwell, certo? Pisquei. Esse é o meu nome. Sim, mas eu não comprei esse carro. Ele virou a prancheta para mim. Meu nome completo. Minha data de nascimento. Meu limite de crédito. Definitivamente sou eu, falei, mais baixo. Mas nunca assinei nada relacionado a um Civic. Esse carro foi um presente do meu pai. Ele deu de ombros. Ainda está no seu nome. Temos autorização para retomar a posse. Saí enquanto ele se aproximava do carro. O vento soprava mais forte do que deveria. Observei-o prender o cabo sob o eixo dianteiro e apertar com firmeza. Alguns vizinhos espiavam pelas persianas. Um chegou a sair na varanda só o suficiente para parecer preocupado, mas não disse nada. Eu não protestei. O que eu diria? Sentei no degrau da frente, sentindo o concreto frio pressionar as costas das minhas pernas. Enquanto o Civic era rebocado, percebi que não se tratava só do carro, nem da hipoteca, nem da mensagem da Chelsea. Era tudo. Foi na formatura do Jason, quando paguei o buffet porque ele teve um ano difícil. Foi a vez em que minha mãe usou minha restituição do imposto de renda só para guardar porque o Jason não conseguiu pagar o aluguel e nunca me devolveu. Foi o cartão de aniversário que dizia: "Você é nossa alicerce, você faz tudo funcionar." Alicerce, tradução: você é quem vai sangrar até secar e ainda vai sorrir enquanto isso acontece. Voltei para dentro, meus dedos estavam dormentes, mas minha mente estava mais clara do que em dias. Peguei um bloco de notas amarelo da gaveta. No topo, escrevi em letras maiúsculas: casos de uso não autorizado da minha identidade. Sublinhei uma vez, depois outra. Agora eu tinha uma lista a fazer, e não precisava mais ficar em silêncio. O bloco repousava no meu colo como se estivesse segurando o fôlego por mim. 5 entradas. 5 momentos em que meu nome foi usado como chave reserva. Eles nunca devolveram nada. Virei a página. E depois mais uma. Eu não tinha terminado. Ainda não. Olhei para a última palavra que havia escrito hospital e a sublinhei com o lado da caneta. Sem precisão, mas com força. Essa palavra me trouxe à mente algo que eu evitava há meses. Não porque tivesse esquecido, mas porque me assustava. 6 meses atrás, fui parar no pronto-socorro. Uma reação alérgica a frutos do mar, erro de alguém no buffet de um evento do trabalho. Minha garganta fechou tão rápido que só me lembro da ambulância em flashes. Fiquei inconsciente por mais de 12 horas. A única visitante registrada durante minha internação foi minha mãe, e eu não questionei. Achei reconfortante. Claro que a mamãe estaria lá, mas agora, não consigo parar de pensar. O que ela fez durante aquelas horas em que eu não conseguia me mover, não conseguia sinalizar, não conseguia falar? Abri meu laptop.
Entrei no meu e-mail antigo e rolei até a data do incidente. Não demorou muito para encontrar. Parabéns! Sua solicitação de hipoteca da Liberty National Mortgage foi aprovada. Horário, 15h11. Cliquei para abrir. Li uma vez, depois outra, depois de novo. Eu estive inconsciente a tarde inteira. Eu sabia disso. Eu não queria presumir, eu queria uma prova. No dia seguinte, liguei para o hospital. Fingi que estava apenas organizando meus registros médicos. Fui transferida de setor em setor, até que uma mulher chamada Trina, da área de registros, atendeu. Você pode confirmar quem assinou minha papelada de admissão durante minha ida ao pronto-socorro em outubro? Houve uma pausa. Depois, sons de digitação. Parece que foi um parente, uma mulher listada como Patrice Hartwell. Minha mãe. Entendi. Você, por acaso, tem a data e hora exatas da minha internação? Ou alguma filmagem do quarto? Trina ficou em silêncio por um momento. Depois falou suavemente. Você deu entrada às 14h12. De acordo com os registros de enfermagem. Estava inconsciente às 14h29. Temos uma câmera no corredor que podemos usar para confirmar. Ela me ligou de volta 2 horas depois. A voz dela estava diferente. A gravação mostra sua mãe entrando no seu quarto às 14h47. Você está claramente inconsciente. Sinto muito se isso é perturbador, mas você não se mexe em nenhum momento do vídeo. E a assinatura da hipoteca foi registrada com data e hora, 15h11. Eu não disse nada, e ela também não. Ela não precisava. Desliguei o telefone, sentei lentamente. Minhas mãos caíram no colo. Pela primeira vez, eu não chorei, não gritei. Fiquei apenas sentada, sentindo o peso se acomodar ao meu redor. Uma assinatura falsificada enquanto eu não podia nem falar. Porque essa era a versão mais segura de mim para eles explorarem, a silenciosa. Naquele fim de semana, dirigi até os arredores de Denver, até um depósito que eu quase tinha esquecido que existia. Eu não ia lá desde que me mudei de apartamento, 2 anos atrás. O ar era seco e pesado, e tudo estava coberto por uma camada fina de poeira. O lugar estava cheio de coisas que eu nunca consegui jogar fora, álbuns de família, cartões de aniversário em que não me senti celebrada, até as caixas que meu pai insistia que guardássemos com as decorações de Ação de Graças. Abri uma com a etiqueta, Ação de Graças 2022, lá dentro, escondido entre uma abóbora de cerâmica e uma vela que há muito tinha perdido o cheiro, havia um porta-retratos. Eu me lembrava dele, ficou sobre o aparador naquele ano, perto do recheio de pão de milho e do molho de cranberry aguado que ninguém tocou. Meus pais o exibiram com orgulho como a família Hartwell. Na foto, estavam meus pais, meu irmão Jason e a namorada dele, parados em frente à nossa casa. Eu não estava lá, pisquei, mas eu estava lá naquele dia. Dirigi 3 horas para aquele jantar. Levei sobremesa, torta de nozes e barrinhas de limão porque minha mãe disse que nem todo mundo gosta de chocolate. Revirei ainda mais e encontrei um envelope com fotos impressas, ainda com aquele brilho da farmácia. Tirei-o de dentro da caixa. Lá estávamos nós todos, nós inclusive eu, em pé, bem no meio dos meus pais, com um braço no ombro do Jason. Eu estava usando aquele suéter laranja queimado que sempre adorei no outono. Eles me apagaram, não de forma metafórica literalmente. Pegaram a imagem e me cortaram dela. Sentei no chão frio de concreto, com o envelope ainda aberto no colo. A luz fluorescente acima piscou uma vez, depois de novo. Eles não tinham parado na assinatura forjada. Eles estavam começando a me apagar de documentos, de decisões, de memórias. Eu não era só o plano B, eu era o invisível. Segurei as 2 fotos, uma comigo, outra sem mim, lado a lado. Minhas mãos não tremiam, não mais. Você me tirou da cena, sussurrei. Agora eu vou escrever uma que você não vai poder apagar. Não mandei mensagem imediatamente. Passei horas naquela noite olhando para a foto recortada, segurando-a como se fosse radioativa. Na manhã seguinte, coloquei as 2 versões lado a lado na minha mesa, uma comigo, outra sem mim, e tirei uma foto. Depois, abri uma conversa que eu não tocava havia semanas. Vou ao jantar de domingo. Foi tudo o que escrevi. Coloquei a foto original no bolso lateral da bolsa, fechei o zíper e não a toquei de novo até o fim de semana chegar. O domingo estava frio, aquele tipo de frio do fim do inverno, que faz tudo parecer estéril.
Cheguei à casa dos meus pais em Centennial alguns minutos depois das 5. O mesmo sedã cinza na garagem. O mesmo sino de vento tilintando contra a luz da varanda. Lá dentro, o cheiro era de limpador com aroma de limão e rosbife. Tudo era brilhante demais, polido demais. Maris, minha mãe, abriu a porta como se eu não tivesse passado uma semana e meia em silêncio. Olha só quem resolveu se juntar a nós, disse ela com animação, como se eu fosse uma visita, não a filha dela, não a mulher cuja vida eles estavam desmontando, pedaço por pedaço. Arlon, meu pai, soltou um grunhido que mal passou por um cumprimento. Meu irmão, Ronin, já estava na cozinha, servindo vinho como se fosse o dono da casa. Vera, sua noiva, surgiu atrás dele com um vestido branco florido, os lábios brilhando e os olhos também. Ah, Del, disse ela, usando meu apelido. Que bom que veio. Estávamos falando sobre o cardápio do casamento. Espera só até você ver o nosso painel no Pinterest. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém mencionou a hipoteca. Ninguém falou sobre meu carro ter sido retomado ou meu crédito destruído. Sentamos para jantar na mesa de carvalho. O assado estava seco. As batatas, com manteiga demais. Tudo era perfeito daquele jeito falso, comida quente. Conversa fria. Maris fez uma piada sobre o mapa de assentos. Ronin riu alto demais. Vera passou o celular com fotos de centros de mesa e modelos de bolo. Mastiguei devagar, observando os lábios dele se moverem sem escutar uma palavra. Depois de alguns minutos, limpei a garganta. Os convites já foram enviados? Vera piscou. Claro, você não recebeu o seu? Coloquei a mão na bolsa, tirei o envelope e o coloquei ao lado do meu prato. Todos olharam. Na frente, escrito, Ronin e acompanhante. Dentro, um cartão branco com letras douradas, instruções de RSVP e detalhes do local. Em nenhum lugar aparecia meu nome. A namorada de Ronin recebeu um convite personalizado. A irmã dele foi tratada como acompanhante. Mari soltou uma risada curta, alta demais para o silêncio da mesa. Ah, querida, deve ter sido um engano. Você sabe que está convidada. A Vera deve ter. Vera corou, mas não disse nada. Eu também não falei nada, apenas peguei o envelope, coloquei de volta na bolsa e fechei o zíper. O silêncio pairava no ar como fumaça de cigarro rançosa, sufocante. Arlon finalmente se inclinou para a frente, ainda com o garfo na mão. Estamos todos tentando seguir em frente. Della, você se apega demais às coisas. Isso não é saudável. Levantei o olhar devagar e encarei os olhos dele. Você sabe, ao menos, o que colocaram no meu nome. Ele se remexeu na cadeira. Maris olhou para baixo. Vera congelou. Eu não esperava isso. Por um momento, achei que alguém finalmente fosse ceder, dizer algo humano, admitir algo real, mas não. Ronin serviu mais vinho. Maris perguntou se eu queria sobremesa. Então me levantei e empurrei a cadeira para trás, ouvindo o leve arrastar da madeira no piso de cerâmica. Obrigada pelo jantar, disse. Minha voz estava calma e controlada. Da próxima vez que decidirem escrever por mim, tenham ao menos a decência de não mandar pelo correio. Não bati a porta quando saí. Não gritei, mas senti algo mudar dentro de mim. Dessa vez, eu não ia ignorar. Não olhei para trás ao deixar a mesa de jantar. Não precisava. O silêncio atrás de mim dizia tudo. Quando cheguei em casa, tirei os sapatos. Sentei na beira da cama e abri o celular. Um link do Pinterest me chamou a atenção, enviado por Vera semanas atrás, quando ainda fingia gostar de mim. Cliquei. Carregou devagar. Casamento de Langford Maddox. Tons suaves de rosa. Detalhes dourados. Hashtags como para sempre Langford e finalmente Maddox. Rolei a tela. Arranjos de mesa. Vestidos de madrinha. Lista de presentes e, por fim, uma seção chamada Momentos em Família. Não aparecia em nenhuma foto. Nenhuma. Apertei o celular com tanta força que achei que fosse trincar a tela. 2 dias depois, uma mensagem de Vera apareceu, casual, como se nada tivesse acontecido. Ei, quer tomar um café? Só nós duas, sem drama, prometo. Fiquei encarando a tela por um tempo, depois digitei. Claro. Nos encontramos num cafezinho a 2 quadras do meu apartamento. Cheguei antes e escolhi uma mesa no fundo. Vera chegou 10 minutos atrasada. Impecável como sempre, os cachos no lugar. Um perfume leve, claramente escolhido a dedo. Ela sorriu como se estivéssemos num brunch de amigas.
Obrigada por vir. Queria muito esclarecer as coisas. Assenti, mas não disse nada. Ela sentou à minha frente e ficou mexendo o chá, mesmo sem ter colocado açúcar. Eu sei que você está passando por muita coisa. Não consigo imaginar o quanto tudo isso tem sido estressante. Mas, Odella, essa é a hora do Ronin, sabe? É muito importante para ele que tudo saia perfeito. O tom dela era doce, mas eu senti o sal por trás da fala. Só espero, disse ela, me olhando com aqueles olhos grandes, cheios de uma falsa preocupação que você não vá causar uma cena no casamento. Isso machucaria muito seus pais, especialmente sua mãe. Olhei para ela por um longo tempo, pesquei uma vez. Terminou? Ela soltou uma risada sem graça. Não quis dizer de forma rude. Eu sei. Deixei o silêncio se prolongar até que ela se remexesse. Terminou o chá depressa e disse que precisava passar numa floricultura. Não nos abraçamos ao nos despedir. Naquela noite, não consegui dormir. A voz dela não parava de tocar na minha cabeça. Essa é a hora do Ronin. Não deixe seus pais tristes. Levantei, acendi a luminária e abri minha velha pasta de impostos. Era algo que eu não mexia havia anos. Lá dentro, preso entre formulários de W2 e documentos do Seguro-Saúde, estava 1098, um extrato de mensalidade da faculdade do Ronin, datado da época da recessão, quando todos estávamos só tentando sobreviver. Agora me lembro claramente. Eu tinha um dinheiro guardado e ele precisava de ajuda. Enviei um cheque direto para a conta da universidade. Na época, pareceu certo. Família ajuda família. Alguns anos depois, num jantar de aniversário da minha mãe, Ronin fez um discurso. Ele sempre gostou de discursos. Agradeceu aos nossos pais por terem sacrificado tudo para que ele pudesse se formar na DebTrey. Não fui mencionada, nem uma palavra. Sentei no chão com aquela lembrança pressionando o peito como um peso. Não era só sobre dinheiro, nem sobre o casamento, nem a hipoteca. Acontecia toda vez que tiravam de mim tempo, crédito, identidade e ainda me faziam sentir egoísta por perceber. Peguei meu bloco de anotações amarelo, folheei as páginas antigas, adicionei mais 2 marcadores. Paguei a mensalidade do Ronin, sem reconhecimento. Vera, manipulação emocional disfarçada de harmonia familiar. Fiquei olhando para a página por muito tempo. As palavras começaram a embaçar, mas eu não chorei. Peguei uma folha nova. No topo, em letras maiúsculas, escrevi: Dia do casamento. Abaixo, tracei uma linha grossa. Eles acham que não vou fazer nada porque sou quieta, murmurei, mas eu estava ouvindo, observando, lembrando, e eles não estavam prontos para o que viria a seguir. Na noite anterior ao casamento, não dormi, minha mente estava por um fio, a um pensamento de quebrar. A luz da manhã atravessava as persianas enquanto eu permanecia sentada no chão, cercada por papéis, arquivos, capturas de tela e aquele velho bloco amarelo. Então ping! Uma mensagem direta de Clarice. Alguém com quem eu não falava há anos. Tínhamos feito ciência política juntas na Cuboulder. A mensagem era curta. Ei, esse é seu nome nesse TikTok? Pensei em você na hora. Cliquei no link. O vídeo começou com uma música animada e imagens de drone sobrevoando uma casa suburbana recém-reformada pintura bege, detalhes em preto, varanda ampla e bem iluminada. A voz da Vera surgiu, doce e radiante. Finalmente conseguimos a casa dos nossos sonhos. Obrigada a todos que acreditaram em nós. Pausei. Ali estava, o endereço. Não precisei confirmar, eu sabia de cor. Ainda estava no meu nome. Levantei tão rápido que o bloco caiu no chão. Meus joelhos estalaram, a respiração ficou rasa. Vasculhei a pasta, peguei a escritura que tinha baixado do site do Liberty National Bank e a coloquei ao lado do laptop. Titular da hipoteca, Odella Hartwell. Eles nem se deram ao trabalho de transferir o título. Dessa vez, assisti ao vídeo de novo. Mas agora, lendo os comentários. Meta ativada, manifestando essa energia de lar também. Onde compraram a tinta da porta? Eles estavam me usando. Para ganhar curtidas, ganhar aplausos, influência. Meu nome era o trampolim deles, o palco. E eu já tinha ficado calada por tempo demais. Ao meio-dia, eu andava de um lado para o outro no apartamento com as janelas fechadas, o ar parado e abafado. Mandei uma mensagem para a Sloan, uma amiga da época em que eu fazia bicos administrativos. Hoje, ela era analista jurídica no escritório médio em Denver.
Posso passar aí hoje? Ela respondeu. Claro, tá tudo bem? Não estava, mas escrevi que sim. 1 hora depois, eu estava sentada diante dela, numa sala de reuniões cinza com cheiro de toner e ambição. Sloan abriu meu arquivo na tela e franziu a testa. Della, você tem 5 obrigações financeiras ativas no seu nome. 3 delas estão ligadas a imóveis ou contas onde os usuários principais não são você. Ela se inclinou para frente. Isso não é por acaso, é padronizado, especialmente se for dentro da sua família. Meu estômago revirou. Um padrão? Perguntei, quase sussurrando. Uma estratégia, respondeu ela. Um advogado especializado em ações coletivas analisaria isso e chamaria de estrutura deliberada de exploração de identidade. Você não é só vítima, você é o mecanismo que eles estão usando. A palavra me atingiu como o estalo de um trem de carga. Mecanismo. Eu não era uma pessoa para eles. Eu era uma pontuação de crédito. Posso te indicar uma especialista, continuou Sloan. Ela cuida de casos de fraude familiar. É implacável. Assenti. Ela imprimiu tudo, cada item sinalizado, cada sobreposição suspeita. Coletei as páginas como se fossem minha armadura. De volta em casa, espalhei os documentos sobre a cama, abri uma nova janela do navegador e digitei: Liberty National Bank, fraude, denúncia de abuso de identidade. Cliquei no formulário. Carreguei meus arquivos de apoio. Pausei sobre o campo da linha de assunto. Então digitei: disputa urgente de hipoteca, suspeita de propriedade fraudulenta. E cliquei em enviar. A resposta veio pouco antes do amanhecer. Abrimos uma investigação. Por favor, envie um comprovante de identidade autenticado em cartório. Li 3 vezes. E depois, mais uma. Algo dentro de mim que estava preso há semanas finalmente se soltou. Pela primeira vez, eu não estava gritando no vazio. Alguém estava ouvindo. Alguém oficial. Fechei o laptop devagar, olhei para o teto, e me permiti sentir. Movimento. Talvez pequeno, mas real. Às 9 horas, eu estava do lado de fora do escritório no centro que a Sloan tinha mencionado, Browner, Kessler Louvre. O prédio era antigo, de tijolos, com janelas emolduradas por aço, mas a placa de vidro na porta brilhava como nova. Lá dentro, o cheiro de toner e limpador cítrico me envolveu. Dei meu nome. 10 minutos depois, estava sentada em frente ao Sr. Clay Browner, um homem de olhos cansados e voz áspera como lixa. Ele folheava as pastas que eu levei sem dizer muita coisa. De vez em quando murmurava algo: comportamento padronizado, abuso de procuração, fraude familiar interna. Então ele olhou diretamente para mim e disse, de forma seca: você não é a primeira Hartwell que vejo. Tivemos 3 casos ligados a esse nome nos últimos 7 anos. Acordos discretos, todos eles. Pisquei, surpresa. Hartwell. Ele assentiu. Abuso de confiança familiar. É mais comum do que as pessoas admitem, principalmente entre pais ricos e filhos dourados demais. Quando bem documentado, pode se enquadrar em fraude organizada, por estatuto. Espera, você está dizendo que eles já fizeram isso antes? Não com hipotecas. Ele fechou o arquivo, mas com empréstimos comerciais, dívidas médicas, até financiamento de carro. Seu caso tem peso. Quando voltei ao estacionamento, me senti mais ereta. Não exatamente segura, ainda não, mas firme, aterrada. Foi aí que ouvi alguém me chamar. Della? Me virei. Uma mulher com uma jaqueta azul marinho e o cabelo preso em um coque elegante deu um passo à frente. Não reconheci o rosto, mas os olhos. Sim. Já os tinha visto em fotos no celular do Ronin, quando ainda conversávamos. Sou a Saria, ela disse, respondendo ao meu silêncio. Sou ex dele. Claro que ela não perdeu tempo. Ele usou meu nome num contrato de aluguel de carro. Disse que era temporário. Também conseguiu um empréstimo aprovado. Descobri quando um cobrador me ligou. O endereço na papelada? A casa dos seus pais, Maddox Drive. Ela me entregou um papel. Uma declaração de dívida de 5 anos atrás. Não fiquei chocado, apenas confirmei. Tentei contar às pessoas, mas todo mundo acha o Ronin charmoso demais, disse ela. Ele distorce tudo, faz parecer que não é nada. Gaslighting te silencia. Senti uma coisa estranha. Não raiva, ainda não. Algo mais como satisfação, vindicação. A história que eu achava viver sozinho não era só minha.
Obrigado, eu disse. Isso ajuda mais do que você imagina. Ela sentiu e tocou meu braço, com gentileza. Você não está louco. Mais tarde, naquele mesmo dia, liguei para Sloan e deixei uma mensagem de voz. Temos uma testemunha corroboradora. O nome dela é Saria. Ela tem documentos. Depois, liguei para casa. Já era quase hora do jantar. Eu sabia que estariam à mesa, passando os pães, evitando se encarar. Maris atendeu no terceiro toque. Oi, mãe, eu disse, com a voz firme e controlada. Ah, o dela, respondeu, seca. Você devia dizer ao Ronin para contratar um advogado. Silêncio. Então você está ameaçando a própria família? Não, respondi, calmo, estou prevendo. Clique. Naquela noite, depois de terminar uma lasanha congelada que mal senti o gosto, desci até a garagem para pegar algo no carro. Notei o vidro tarde demais. Os cacos brilhavam no chão como confete de navalha. A janela do motorista estava estourada. Não me mexi. Fiquei ali, só olhando. Porque não era mais uma surpresa. Era só o próximo capítulo. Um bilhete adesivo balançava levemente preso à alavanca de câmbio. A letra era trêmula, quase infantil. Afaste-se. Não toquei. Subi as escadas, tranquei a porta, sentei à mesa, abri um novo documento, e comecei a escrever tudo. Não estremeci ao ver o vidro. Eu não precisava. Já tinha aceitado que eles eram capazes de coisa pior. Em vez disso, tirei uma foto da janela quebrada. Depois, do bilhete ameaçador deixado no banco do passageiro. Enviei os dois para Sloan. Minha mensagem foi curta. Eles escalaram. Vamos em frente. O ar naquela manhã estava cortante, daquele tipo de frio que te acorda sem pedir permissão. Vesti meu casaco grosso e fui dirigindo até a mediação legal da Associação de Moradores, no centro. A janela do carro, remendada com plástico transparente e fita adesiva, fazia um som áspero, estalado não tão diferente da voz na minha cabeça. Persistente, implacável. Dentro da sala de audiências, tudo era claro demais, limpo demais. Uma sala de conferências com paredes brancas, piso brilhando, xícaras de café enfileiradas como se ninguém ali estivesse prestes a destruir a vida de alguém. Mas era exatamente isso. Eles já tinham arruinado a minha. Ronin e Vera estavam sentados à mesa, vestidos como se a pressão ainda não tivesse alcançado seus poros. Vera me lançou um sorriso tenso. Ronin sequer me olhou. O representante da Liberty National pigarreou. Estamos aqui para revisar a disputa hipotecária referente à propriedade 731 Juniper Hill Lane. Com calma, apresentei a declaração juramentada autenticada, os carimbos do hospital, e a sobreposição das minhas assinaturas em documentos legais anteriores. Cada slide em que eu clicava parecia um martelo invisível, pesado. A voz de Vera falhou. Nós achamos que ela tinha concordado, pensamos que ela sabia. O conselho da associação não demonstrou reação.